Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Acadêmicos para Não Acadêmicos. E hoje a gente quer falar sobre um assunto que de vez em quando, ou talvez muitas vezes, causa um pouco de desespero nas famílias, a famosa alfabetização. Para falar desse assunto, eu quero primeiro separar dois termos. Eu sei que a ideia é a gente ser não tão acadêmico, mas eu só quero que vocês entendam que esse é um processo que começa lá dentro de casa, com a coisa que a gente chama de literacia. A gente fala muito disso e tem escutado falar. Qual é a ideia por trás disso? É um conjunto de habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. A gente lê perto dos nossos filhos, eles veem coisas impressas nos jornais, nos livros, em casa, eles assistem televisão, então eles começam esse processo de entender essa relação com esse mundo das letras quando eles ainda são muito pequenos. E todo esse conjunto de coisas que vão sendo desenvolvidas fazem parte também desse processo de alfabetização. Mas a alfabetização em si, essa habilidade de ler e escrever, que é uma responsabilidade da escola, começa lá por volta dos 5 anos. E aí a grande pergunta que todos os pais têm é: nossa, mas quando meu filho de fato vai aprender a ler e escrever? O primeiro conselho, dica, a primeira recomendação que eu dou para vocês é: tenham calma. A gente não precisa acelerar esse processo, ele precisa ser conduzido com tranquilidade e ele de fato acontece em momentos diferentes, dependendo do repertório, dependendo do estímulo e dependendo de cada criança. É claro que a escola tem a responsabilidade de garantir que esse aluno esteja alfabetizado até o final do primeiro ano. E o que é ser alfabetizado? É conhecer o código escrito, é ser capaz de manipular essas letras para formar a palavra e conseguir ler. A partir daí, o trabalho continua. A gente precisa explorar o mundo das letras, os diferentes tipos de texto, os gêneros. O que eu quero dizer com isso? Saber ler diferentes coisas, histórias de ação, histórias de ficção, conseguir compreender todo esse universo. E esse processo, ele continua até o final do ensino médio. E digo mais, é um processo que vai para a vida toda. Então, para retomar algumas coisas muito importantes, lembrar que esse processo de alfabetização faz parte do que a gente chama de literacia, esse conjunto de habilidades que lá em casa a gente já começa a desenvolver nessa relação dos nossos filhos e a nossa mesma com o mundo das letras. O processo de alfabetização é um processo específico que acontece num período e cada aluno responde de uma forma diferente. Então a gente precisa segurar a ansiedade e ter calma para que ele aconteça da melhor forma possível. Como que a gente pode ajudar? Tendo calma e garantindo que isso seja um processo natural. No próximo vídeo, a gente fala um pouquinho mais de como que isso acontece dentro do ambiente bilíngue. Até logo, pessoal. Obrigado. Você fica um tum-tum-tum, aí eu tô falando, fica tum-tum-tum-tum-tum e eu quero dançar.